que exatamente é o Um Anel? Quais são seus poderes além de tornar as pessoas invisíveis? Como ele foi criado e por que é tão crucial para a história? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal, onde exploramos o vasto e fascinante universo de Tolkien em detalhes. O Um Anel é o centro de toda a trama de O Senhor dos Anéis, sendo o único artefato cuja posse pode mudar o destino de toda a Terra-média. Além de conferir invisibilidade, dar uma espécie de visão sobrenatural e, claro, incitar ganância, nunca exploramos profundamente os verdadeiros motivos de seu poder ou sua importância. Então, o que torna um anel tão relevante? Vamos descobrir começando com sua origem. No começo da Segunda Era, após sua derrota no fim da Primeira Era, Sauron se retirou para curar suas feridas. A extensão de seu arrependimento é um mistério debatido, e eu até fiz outro vídeo sobre isso, se você se interessar. Mas o fato é que por volta do ano 500 da Segunda Era, ele estava convencido de que os Valar haviam abandonado a Terra-média e acreditava que ele era o único capaz de restaurar a Ordem. Ele sabia que nem todos compartilhariam dessa visão, especialmente os Elfos, e por isso precisaria de uma forma de controlá-los. Depois de muito tempo, ele surgiu novamente com um plano meticuloso, embora demorado, mas um plano de fato. Sauron era, entre outras coisas, extremamente paciente. Ele se disfarçou como Anatar, o Senhor dos Presentes, e se apresentou como um emissário dos Valar, tentando ganhar a confiança dos Elfos e infiltrando-se em sua sociedade. No Silmarillion, lemos que Gil-galad e Elrond desconfiavam da aparência amigável de Anatar, e embora não soubessem sua verdadeira identidade, recusaram-no em suas terras. No entanto, em outras regiões, os Elfos o receberam de braços abertos. Ele foi particularmente bem-vindo em Eregion por Celebrimbor, o mestre ferreiro, que estava ansioso para aprender com Anatar o que ele sabia sobre a arte da forja. Assim, Anatar Sauron estabeleceu-se em Eregion por cerca de 3 séculos, colaborando com os ferreiros locais para criar anéis mágicos menores, que Gandalf mais tarde descreveria como tentativas iniciais de dominar a arte de forjar anéis. Com o tempo, esse trabalho evoluiu para a criação dos Grandes Anéis de Poder, sendo que 9 deles foram dados aos homens mortais e 7 aos senhores anões, embora inicialmente esses 16 anéis ainda não tivessem seus destinos definidos. Sauron não tinha, a princípio, a intenção de distribuir os anéis entre os Elfos. Sua verdadeira intenção era criar uma ligação com eles e mantê-los sob seu controle, fazendo-os mais susceptíveis à sua influência. Eu vou abordar mais detalhes sobre os poderes desses anéis em outros vídeos, mas, para resumir, eles aumentavam ou ampliavam os poderes de quem os usasse. O ponto crucial aqui é que enquanto os Elfos estavam sendo enganados, Sauron secretamente estava vinculando esses anéis a si mesmo, utilizando Um Anel como o elo mestre. Ele levou este anel de volta a Mordor, onde o forjou, e esse é o Um Anel que conhecemos conforme Tolkien descreve no Silmarillion. Secretamente, Sauron forjou o Um Anel para governar todos os outros, ligando o poder deles ao seu próprio, de modo que ficassem completamente subordinados a ele, e existissem apenas enquanto ele existisse. Grande parte da força e vontade de Sauron foi transferida para o Um Anel, pois os anéis élficos possuíam imenso poder, e aquele que dominasse sobre eles deveria ser alguém de força suprema. E foi na Montanha da Perdição, na Terra das Sombras, que Sauron o forjou. Ao usar o Um Anel, ele podia perceber todas as ações feitas com os anéis menores, e tinha o poder de controlar os pensamentos de quem os usasse. Esse era o plano de Sauron. Ao usar o Um Anel, ele teria visão total e controle sobre os outros anéis de poder e seus portadores. O foco era poder e dominação. No entanto, ele cometeu um erro crucial ao subestimar os Elfos. A magia do Um Anel funcionava de maneira que, enquanto Sauron tentava controlá-los, os Elfos também podiam sentir sua presença, tentando resistir à sua influência. Por isso, os Elfos retiraram seus anéis. Vou fazer outro vídeo sobre os 3 anéis élficos, que ficaram com Galadriel, Elrond e Gandalf, pois esses foram forjados sem a intervenção direta de Sauron, embora com a mesma técnica mágica que ele havia ensinado a Celebrimbor. Dessa forma, os portadores desses anéis nunca os usaram enquanto Sauron possuía o Um Anel. Quanto aos 16 anéis de poder forjados antes do Um Anel, Sauron os reuniu após invadir Eregion e grande parte da Terra-média, tomando-os dos Elfos à força, e passou a executar seu plano B com o Um Anel. Se não conseguisse dominar os Elfos com os anéis, ele se voltaria para outros povos livres da Terra-média. Havia 7 tribos anãs, então ele deu um anel para cada um dos senhores anões, enquanto os outros 9 foram destinados aos homens. Mais uma vez, ele subestimou seu alvo. Os anões, conhecidos por sua resistência à dominação, revelaram-se difíceis de controlar, pois seus pensamentos e corações são complexos e difíceis de entender. Além disso, eles não podiam ser transformados em sombras como os outros, o que fez Sauron falhar em dominá-los também.
Embora os anéis influenciassem os anões, a verdadeira subjugação foi um desafio que ele não conseguiu vencer. Embora Sauron esperasse controlar os pensamentos de todos os portadores dos Anéis de Poder, ele não conseguiu governá-los da maneira que imaginava. No entanto, os anéis realmente funcionaram nos homens mortais. Os 9 anéis dados a eles concederam grande poder e extensão de vida, mas com o tempo, esses homens foram lentamente transformados em espectros, tornando-se completamente subordinados a Sauron. Os temidos Nazgûl. O famoso verso do Anel, que todos conhecem, é então dividido em 2 partes. A primeira, sobre o próprio um anel para dominá-los, um anel para encontrá-los, um anel para trazê-los todos e na escuridão aprisioná-los, é provavelmente de autoria de Sauron e foi gravada no interior do anel, sendo revelada pelo fogo na língua negra. Pode até ter sido a incitação mágica utilizada por ele ao criar o Um Anel. Quando os elfos de Eredin, que forjaram os 16 Anéis de Poder, ouviram essas palavras na mente deles durante a forja do Um Anel, isso os levou a retirar seus próprios anéis. A segunda parte do verso. 3 anéis para os reis elfos sob o céu, 7 para os senhores anões em seus salões de pedra, 9 para os homens mortais destinados a morrer, 1 para o Senhor das Trevas em seu escuro trono na terra de Mordor, onde as sombras se ocultam. Parece ter sido acrescentada mais tarde por historiadores e escribas élficos. Como já vimos, os 3 anéis para os elfos não faziam parte do plano original de Sauron, e ele não planejou originalmente dar os anéis aos anões ou aos humanos. A rima dos elfos simplesmente descreve onde cada anel acabou. Portanto, o Um Anel foi, essencialmente, uma tentativa de controlar os elfos, mas isso falhou. Depois ele tentou dominar os anões, mas também falhou. No entanto, foi entre os humanos que Sauron obteve sucesso, embora nem todos os humanos tenham caído sob seu controle. Isso pode fazer o Um Anel parecer menos poderoso ou eficaz. Mas na verdade ele era extremamente poderoso, pois dominou a geopolítica da Terra-média durante a segunda metade da Segunda Era e foi o catalisador da Grande Guerra do Anel no final da Terceira Era. Mas quais outros poderes o Um Anel possui? Bem, de muitas maneiras ele é semelhante aos outros 16 anéis. Como Tolkien descreve em sua carta 1131, o poder principal de todos os anéis era o de prevenir ou retardar a decadência, ou seja, a mudança vista como algo lamentável, preservando o que é desejado ou amado, ou sua aparência. Isso é mais ou menos uma motivação élfica, mas também ampliava os poderes naturais de quem os possuía, aproximando-se da magia, uma motivação facilmente corrompível para o mal, uma ânsia de dominação. E, finalmente, eles tinham outros poderes diretamente derivados de Sauron, o necromante, como ele é chamado, enquanto lançam uma sombra fugaz e presságio nas páginas de O Hobbit, como tornar invisível o corpo material e fazer coisas do mundo invisível visíveis. O Um Anel e os outros 16 Anéis de Poder, exceto os 3 Anéis Élficos, compartilham várias propriedades, podem tornar invisível quem os usa, como vemos em várias ocasiões durante a história. Eles também têm a capacidade de revelar aquilo que pertence ao reino invisível ou espiritual, como ocorre quando Frodo, usando o anel, vê os Nazgûl em sua forma verdadeira em Amon Sul. Outro poder comum é a capacidade de retardar a decadência e o envelhecimento, o que explica a longevidade de Gollum, que viveu mais de 500 anos, e de Bilbo, que ultrapassou a expectativa normal de vida. Além disso, esses anéis amplificam os poderes naturais de seus portadores. Um anel se distingue dos outros 16 por sua criação para controlar os demais e os seus portadores, além de reunir os poderes de todos. Para conseguir isso, Sauron precisaria de uma magia muito forte, capaz de dominar os outros anéis e seus possuidores, os poderosos elfos. Ele alcançou esse poder ao derramar sua própria essência, ou alma, no Um Anel. Como Tolkien descreve, muito da força e vontade de Sauron passou para o Um Anel. Só assim ele poderia criar um artefato capaz de controlar todo o poder de outros anéis e seus donos. Uma analogia moderna para isso seria compará-lo com o Horcrux de Harry Potter, um objeto que contém uma parte da alma de alguém, mas de forma ainda mais intensa. O Um Anel não era apenas uma medida de backup para garantir a sobrevivência de Sauron caso seu corpo físico fosse destruído. Isso porque Sauron já é imortal. Em vez disso, ele depositou sua essência vital e poder no Anel para conceder a ele a habilidade de dominar os outros. Tolkien, em sua carta, explica ainda mais. Sauron deixou passar uma grande parte de seu poder inerente para o Um Anel.
Enquanto usava o anel, seu poder na Terra foi realmente ampliado, e mesmo se ele não o usasse, esse poder existia e estava com ele. Ele não foi diminuído, a menos que alguém o tomasse e passasse a possuí-lo. Se isso acontecesse, o novo possuidor poderia, se fosse suficientemente forte e heróico por natureza, desafiar Sauron, tornar-se mestre de tudo o que ele havia aprendido ou feito desde a criação do Um Anel, e assim derrubá-lo e usurpar seu lugar. Essa é, como Tolkien aponta, a primeira fraqueza do Um Anel. Não só ele seduz os seres com visões de grandeza e poder, mas também age como um amplificador de qualquer poder que seu portador já tenha. No mundo de Tolkien, o poder não é algo fixo. Pode se manifestar de várias formas, seja em magia, força física ou até em força de vontade. O Anel, portanto, amplifica esses aspectos, tornando o portador cada vez mais propenso à corrupção e ao desejo de dominação. Os anéis de poder, especialmente os dados aos anões, tinham um efeito significativo no aumento de suas habilidades naturais, como a mineração e a busca por metais preciosos. Isso é exemplificado pelo fato de que os anões, com seus anéis, eram muito mais eficazes em suas atividades, embora o anel não os controlasse diretamente da mesma forma que os outros povos. No caso dos homens, como vemos com Sam, o anel não apenas amplifica o poder, mas também nutre os desejos mais profundos de seus portadores. Quando Sam brevemente teve o anel, ele teve visões de ser um jardineiro que conquistaria o mundo, o que é uma evidência de como o anel pode distorcer e amplificar as aspirações do portador. Quando Sauron observa Aragorn liderando suas forças rumo a Mordor, ele interpretou a força e o carisma de Aragorn como sinais de que ele possuía o Um Anel. Isso se deve ao fato de que o anel amplifica a capacidade de liderança de seu portador, tornando-os capazes de inspirar grandes exércitos e comandar multidões para fins poderosos. A noção de que um anel tem uma mente própria não é totalmente falsa. Embora o anel não tenha uma consciência propriamente dita, há uma presença e influência de Sauron dentro dele. Gandalf e Galadriel reconhecem o poder do anel e o desejo de Sauron de recuperá-lo. O anel parece ter uma vontade própria, como quando traiu Isildur ao escorregar de seu dedo, ou quando se afasta de Gollum. Isso nos mostra que, de certa forma, o anel é influenciado pelo desejo de Sauron de retorná-lo a ele, como se ele estivesse sempre em movimento em direção a seu mestre. No entanto, como Gandalf explica, há também outra força em jogo, algo maior e além do controle de Sauron: o destino ou a vontade de Eru, o deus único de Tolkien. A ideia de destino em O Senhor dos Anéis é crucial, pois a ação de Bilbo ao encontrar o anel e de Frodo ao ser escolhido para carregá-lo são parte desse plano maior. O anel pode ter tentado voltar a Sauron, mas era destinado a ser encontrado por Bilbo, e depois por Frodo, que deveria por fim destruí-lo. A maior fraqueza do Um Anel é que, se ele fosse destruído, uma parte significativa do poder de Sauron também seria desfeita, o que resultaria na sua redução a uma mera sombra, ou até mesmo no seu desaparecimento. Mas essa destruição era quase impossível. O anel era feito de tal material que poderia resistir a qualquer calor, exceto o do próprio Monte Doom, onde foi forjado. Mesmo que alguém quisesse destruí-lo, o poder do anel exerceria uma grande tentação sobre eles, impedindo qualquer ação decisiva. Até mesmo levar o anel até as fendas da perdição não garantiria sua destruição, porque a tentação seria tão grande que a pessoa provavelmente falharia em completar a missão. A razão pela qual o Monte Doom não era fortemente vigiado, como pode parecer à primeira vista, é que Sauron confiava no poder do anel para garantir sua preservação. Como Frodo não conseguiu destruir o anel por conta própria, a intervenção de Gollum, e de certa forma o destino, foi o que finalmente permitiu que o anel fosse destruído. Isso reflete como, apesar de todo o poder de Sauron, havia forças além de sua compreensão e controle, que determinaram o destino final do Um Anel. Um Anel, como você bem destacou, é um artefato poderoso, porque amplifica o que já existe dentro de seu portador. Ele não torna alguém invulnerável ou invencível, mas sim mais poderoso e mais propenso a desejar controle. Se Sauron tivesse o anel, ele seria ainda mais temível, já que ele é uma força da natureza por si só. Porém, a sua perda de 3 guerras enquanto possuía o anel mostra que mesmo o maior dos poderes, com o anel, não é invulnerável. O anel não confere invencibilidade, mas amplifica o que já está presente, e isso se aplica tanto ao lado positivo quanto ao negativo. Por outro lado, figuras como Tom Bombadil são imunes ao poder do anel, porque ele não tem desejos de poder ou controle sobre os outros. Ele é uma exceção à regra, uma figura misteriosa, que transcende a lógica da Terra-média e não é afetado pelos encantos e tentações do anel. Isso faz com que o anel, por mais poderoso que seja, tenha falhas. Ele não pode controlar todos os seres da Terra-média. E é justamente isso que torna a história tão fascinante. A luta de Frodo, um ser pequeno e aparentemente impotente, contra o maior poder que a Terra-média já conheceu.
A decisão de Gandalf de confiar o anel a Frodo, um hobbit sem grandes ambições de poder, foi uma estratégia inteligente. Embora o anel amplifique as fraquezas de seus portadores, os hobbits, com suas vidas simples e humildes, estavam em uma posição única para resistir a essa tentação, ao menos por mais tempo. A escolha dos hobbits foi fundamental para a jornada de destruição do anel. Gandalf, portanto, sabia que, ao confiar o anel a Frodo, ele estava não apenas minimizando o risco de corrupção, mas também protegendo o anel dos desejos dos poderosos, que poderiam ter usado seu poder para fins malignos. O erro estratégico de Sauron foi subestimar a resistência de seres considerados fracos, como os hobbits, e superestimar a força de vontade daqueles que já tinham grandes poderes. Ele forjou um anel para dominar os poderosos, mas nunca imaginou que a verdadeira ameaça viria dos humildes. Esse é um dos maiores temas de O Senhor dos Anéis. Como a verdadeira coragem e força não vem da busca por poder, mas da resistência ao poder e à tentação. A conclusão, então, é que um anel, apesar de sua enorme capacidade de amplificar o poder e a corrupção, também se torna vulnerável na presença daqueles que não são poderosos. E nesse caso, os hobbits, ao serem entregues ao destino e à missão, provaram ser os maiores heróis da história, derrotando um mal que parecia imbatível. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais sobre o mundo de J.R.R. Tolkien, não se esqueça de conferir nossa playlist. E se quiser apoiar o canal, dê uma olhada no meu Patreon. Seu apoio significa muito. Obrigado por assistir e até a próxima.